Desde a sua apresentação no Salão do Automóvel de Paris em 1992, o Twingo teve uma missão muito árdua: substituir o Renault 4, também conhecido como 4L ou 4L para os franceses, ou até R4, produzido desde 1961 em 14 países diferentes e um queridinho não apenas dos franceses, mas de vários outros povos. O 4L surgiu num momento de grande prosperidade para a França, que estava deixando para trás os efeitos devastadores da Segunda Guerra Mundial, e por consequência desenvolvendo um mercado consumidor um pouco mais exigente do que antes. O seu principal concorrente, o Citroën 2 Chevaux, era muito mais apropriado para uma França rural, em que o carro era enxergado não apenas como um meio de transporte, mas como uma ferramenta de trabalho. A sua simplicidade de projeto, que em um momento já tinha sido o seu maior ponto de venda, acabou se tornando o calcanhar de Aquiles do pequeno Citroën, frente a um país crescentemente urbanizado e traçado por novas estradas asfaltadas. O pequeno Renault, planejado para agradar quase todo tipo de consumidor, teve impacto imediato. Justamente por ser muito mais moderno e sofisticado que o antiquado Citroën, chamou a atenção de vários mercados ao redor do mundo, batendo a marca de 1 milhão de unidades ainda em 1966. Até o fim de sua produção, mais de 8 milhões de unidades do R4 foram produzidas ao redor do mundo, testamento de sua longevidade, versatilidade e apelo quase universal. O mercado em que o Twingo surgiu era radicalmente diferente. Um mundo crescentemente globalizado, composto por consumidores que tinham prioridades muito diferentes daquele consumidor dos anos 60 que comprava o R4. Porém, a ideia do Twingo, assim como o antigo Renault, era apelar a quase todo tipo de consumidor, desde um jovem descoladinho até uma jovem família, passando até por uma pessoa que só precisa de um segundo carro para o dia a dia. E para se destacar num mercado que no começo dos anos 90 estava repleto de opções, o Twingo teve que ir além. Começando pelo seu nome curioso, que é uma mistura de twist, swing e tango. O visual, principalmente da parte frontal do carro, apelava por uma certa pareidolia nos olhos esbugalhados e na boca que aparecia na grade, sorrindo para seja lá quem olhasse para ele. A paleta de cores também fugia à regra, sendo composta de 5 cores apenas: o azul ultramar, o vermelho coral, o amarelo indiano e o verde coentro, além do preto para os sem graça. Diz a lenda que o designer-chefe do carro, o Patrick Lequeman, proibiu a venda do Twingo na cor branca, uma cor que era muito popular na França na época, já que ele queria que os carros se destacassem na multidão. E destacar-se era uma coisa que o Twingo fazia com maestria, tanto por fora quanto por dentro, com os bancos que tinham uma estampa que mais parecia de um assento de ônibus, o painel simétrico e os botõezinhos em cores curiosas que davam ao carro uma irreverência incomparável no mercado. Opcionais? Apenas 2: ar-condicionado e o teto de lona, que era um charme à parte, mas que infelizmente não veio para o Brasil. Coisas como tapetes, rádios, outros acessórios desse tipo eram só na concessionária. Direção hidráulica, nem como opcional. Depois eles botaram uma opção de direção elétrica nos modelos finais aqui no Brasil, mas considerando que o carro tinha menos de 800 kg e menos de 3,5 metros, não era tão necessário. Um dos aspectos mais interessantes do carrinho era a sua concepção como um pequeno monovolume, um conceito que a Renault já tinha abordado desde os anos 80 com a Renault Space e que viria no futuro a abordar de novo na Renault Megane Scenic. O aproveitamento de espaço no interior fazia ele parecer que tinha muito mais do que os 3,43 metros de comprimento. Os bancos eram um show à parte. O traseiro podia deslizar para frente se você precisava de mais porta-malas, ou deslizar para trás se o passageiro de trás quisesse um pouco mais de espaço para as pernas. Todos eles rebatiam integralmente, transformando o Twingo em uma verdadeira cama. Como a Renault não estava exatamente na melhor condição financeira na época, eles acabaram usando um motor relativamente antiquado, o motor C3G com 1.2 litros e 55 cavalos, que não era nada menos nada mais que uma evolução do Cleon Fonté, o motor que no Brasil equipou desde os anos 70 os Corcel, Belina da vida, e que depois virou muito famoso o CHT, que viria a equipar até os Gol nos anos 90. O carro ganharia um maior refinamento mecânico só em 98, com o lançamento do motor D7F, que tinha 60 cavalos. Ele seria em pouco tempo substituído pelo D7D, que tinha 8 válvulas e praticamente a mesma potência do anterior. Como opcional aparecia o D4F, o 1.0 de 16 válvulas e cerca de 70 cavalos, o mais forte que passou aqui no Brasil. Esses números não parecem grande coisa, mas se você considerar que o Twingo mais pesado à venda não tinha mais que 850 kg, sendo que os primeiros não tinham nem 790, então você percebe uma relação peso-potência do Twingo bastante adequada, especialmente para o trajeto urbano para qual ele foi pensado. Ele tinha como armas também diferenciais que iam além desse visual bonitinho.
O nível de equipamentos era bastante interessante, especialmente no fim da produção quando ele tinha até airbag duplo e ABS de série, décadas antes disso virar obrigatório no mercado brasileiro. Das mais de 2.600.000 unidades do Twingo vendidas mundialmente, apenas cerca de 11.000 vieram parar no Brasil, sendo certo que uma fração muito pequena deles continua circulando por aí, a maioria em estado deplorável de conservação. É aí que ver um grupo de unidades tão bem conservadas como esses que integram o Twingo Collection é sempre uma cena muito rara e surpreendente. Esse grupo de proprietários de Twingo surgiu há alguns anos e certamente é um dos responsáveis pela ressurgência do modelo no imaginário popular brasileiro, especialmente pela atuação de seus membros nas redes sociais, dando palco a essas unidades conservadíssimas. Entre modelos extremamente originais e alguns que têm a quilometragem baixíssima, alguns outros carrinhos se destacam por razões diferentes. A exemplo da unidade que pertence a esse que vos fala, carinhosamente apelidada de FOFO, fofo, por causa da placa que não pode ser uma coincidência. A história de mim com esse carro remonta ao ano de 2019, quando eu tinha acabado de vender a minha Belina LDO, a famigerada Belinosa, e eu tinha ficado interessado em procurar um carro que chamasse tanta atenção nas ruas quanto ela. Talvez seja um padrão entre os carros que eu gosto o fato de eles serem subvalorizados no mercado, e aí quando você encontra uma unidade tão conservada, é impossível não atrair o seu olhar. Entre algumas unidades que eu procurei, uma delas fisgou a minha atenção. Um raro modelo da primeira safra, de 93 a 94, entre os 400 primeiros que vieram para o Brasil, na raríssima cor azul ultramar. Que, como admitiu o projetista do carro, Patrick Lequeman, na verdade é um tom de roxo, mas eles decidiram chamar de azul justamente para evitar associações negativas entre a clientela judia, que associava essa cor ao luto e mau presságio. O interior desse exemplar também conservava os botões verdinhos, o banco com tecido original, embora estivesse um pouco judiadinho, além de uma boa parte do histórico do carro e os manuais originais. Só tinha um problema, o carro estava em Curitiba, no mínimo 5-6 horas de São Paulo, onde eu moro. Eu acabei assumindo o risco e comprei o carro praticamente sem ver, trazendo de cegonha pro ABC. Eu fui com um amigo buscar o carro no pátio da transportadora e no meio da viagem de volta para São Paulo, puf, o motor fundiu antes de a gente chegar na capital. Com esse começo bastante promissor, o carro foi para a oficina, onde passamos a avaliar o estrago e pensar na solução para botar o carro de volta à rua. O motor C3G original do carro ia precisar de uma retífica completa, não tinha jeito. Foi então que o gearhead dentro de mim ficou tentado a explorar possibilidades de swap. Já que ia precisar trocar tudo no motor, por que não trocar o motor? Com isso eu acabei descobrindo que o motor C3L 1.6, que equipou carros como o R19 e o Clio no Brasil, não era nada mais que um C3G com maior deslocamento. Eles compartilhavam pontos de fixação, tinham componentes em comum e até os coxins eram os mesmos. Foi o que bastou para me convencer de que seria factível sem grandes modificações ao projeto original. Comecei a caçar um motor inteiro que encontrei num ferro velho de um R19 hatch antigo que tinha sido batido na traseira. Depois de abri-lo, revisá-lo por completo e fechar de volta, botar no carro, eu achei que estava tudo certo. Mal sabia eu que era uma bola de neve que estava só começando e que ia continuar até hoje. A gente decidiu ali que ia converter o carro para rodar no álcool, isso fez com que fosse necessário trocar mangueiras, linhas de combustível, até a bomba de combustível teve que ser trocada por uma que funcionasse em modelos flex. Só que essa modificação fez com que a injeção monoponto não fosse suficiente para alimentar o motor, então a gente teve que instalar uma programável da Pandu, o que envolveu trocar o chicote elétrico do carro inteiro. Só que aí, o bico da injeção monoponto também não dava vazão o suficiente para alimentar o sistema. Então a gente teve que fazer sob medida um coletor de admissão para transformar em multiponto esse motor, com bicos de Onix e TBI de Vectra. Sim, um belo de um Frankenstein que estava se transformando. A gente aproveitou o ensejo para fazer também um escape inteiro sob medida, com um coletor igualmente sob medida 4x1. Faltando espaço no lugar original onde ficava o filtro de ar, onde a gente acabou colocando o sistema elétrico do carro, a gente fez uma tomada de ar para o filtro esportivo que passa por cima da tampa de válvulas, com uma manta térmica para repelir o calor, óbvio. A gente também mexeu no carro em outros aspectos. A suspensão foi inteiramente revisada e os freios originais, que usavam um sistema de pinças e pastilhas muito defasado até para a época que o carro tinha sido lançado, foram trocadas pelo sistema do Clio 2014, que tinha um disco mais largo e pinças mais eficientes. Pelo menos eu tive a oportunidade de restaurar a parte interna do carro. Eu encontrei um segundo conjunto que, assim como o original dele, estava meio mequetrefe, levei num tapeceiro e disse: com esses dois meia-boca, faz um que esteja bom. Só que chega desse fofo, vamos ver mais alguns carros desse encontro. Um deles é o Mostarda,
que é um dos primeiríssimos exemplares do Twingo a chegar em terras brasileiras. Ele tem uma bela de uma história por trás, como faz questão de ressaltar o seu dono, organizador do Twingo Collection, Rodrigo Ferrarito. Então, o Mostarda, para quem já me conhece há um tempo, o Mostarda foi um carro aí que a gente pegou para recuperação, né? O Mostarda foi um carro que veio na compra às escuras, veio através de uma cegonha. Quando chegou a cegonha, a gente soltou, o carro foi embora, a gente teve que correr atrás dele. Mas ele trouxe uma desconfiança, quase certeza, que ele é o 16 do mundo aí pelo chassi dele, que é 0000, uma infinidade de 016. E eu peguei esse carro no começo da pandemia, foi uma coisa que me fez ocupar meu tempo, a cabeça, e ajudou com o grupo também. E eu quis instalar ar-condicionado nele, então foi feito todo esse trabalho. Eu fiz em casa brincando, numa brincadeira. Quando terminou o carro, a gente não tinha nem o documento do carro. E aí a gente teve que fazer uma vistoria na cidade dele, que era lá no sul, em Curitiba. E a gente foi dirigindo ele. E na volta, quando a gente estava voltando com ele, eu falei, meu Deus, eu montei esse carro na minha garagem. Então eu falei assim, como, né? Mas hoje é o que eu estava falando pro pessoal. Se eu fosse hoje, tivesse uma guerra, o fim do mundo, tivesse que atravessar qual carro da minha casa que eu escolheria para sair, era ele. Porque é ele que é o confiável da casa. Passa 2, 3 meses sem ligar, bateu a chave e pegou. E aí virou meio que um símbolo aí pra gente, né? O Collection a gente tenta manter, preservar a originalidade do carro pelo projeto original. Tentamos fazer da melhor forma possível com o que a gente tem no Brasil, né? E acho que a gente está conseguindo. Mas é o que eu falo, o carro sempre é um pretexto aí pro grupo. Mas os amigos que a gente fez no Twingo, isso não tem preço. Porque até mesmo quando eu passei por um momento difícil de doença aí, na questão do Covid, eu vi os amigos que eu tenho aí com o Twingo. Então, não tenho mais o que falar. O carro é fantástico, as pessoas melhor ainda. Tá aí o resultado, né? Isso aí, muito legal. Outro lindíssimo exemplar é o Vitrola, de 99. Conhecido como fase 1,5 por combinar elementos das duas gerações do carro no Brasil. Esse Twingo, que não tem nem 35 mil quilômetros rodados, pertence ao Guilherme Pascucci, que também foi muito caridoso em nos dar o seu depoimento sobre seu carrinho. Meu carro é um Twingo fase 2, 98 modelo 99, e está com 34 mil quilômetros. Eu comprei ele de um único dono, tem 1 ano e meio, ele estava com 31.500 quilômetros na época. E desde então eu uso ele ocasionalmente no dia a dia, é um parceiro muito prático para a cidade, compacto e muito espaçoso por dentro. Surpreendente como ele é espaçoso por dentro. Muito legal. E eu gosto do design dele, é um design icônico, clássico, né? É um carro marcante para a indústria automobilística. E sempre gostei muito desse design, até que criei coragem e comprei um para chamar de meu. Bom, o que eu mais gosto do meu carro é o interior dele. O modelo 99 tem esse acabamento bem colorido, né? E ele traz uma graça para o Twingo, né? Traz uma irreverência. É impossível você entrar aqui nesse carro e não sorrir, não prestar atenção nesses detalhes. E isso foi um dos pontos que me fez decidir por esse exemplar em especial. No último encontro do grupo, realizado no estacionamento do Pacaembu, tivemos ainda uma ilustre presença. O Chris, que gerencia a página Twingo Talk no Reino Unido, e é dono de uma pequena frota de Twingos lá, onde ele nunca sequer foi vendido. Ele veio passar as férias no Brasil, ficou sabendo que a gente tinha um grupo pequeno, mas bastante dedicado de donos de Twingo, e veio visitar o nosso encontro. O estado de conservação dos carros do Chris, assim como os acessórios de época que ele tem, fazem dele uma das grandes referências quando o assunto é Twingo. Ele inclusive está escrevendo o primeiro livro sobre o carro na língua inglesa, com o apoio de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Patrick Lequeman, projetista do carro original. Hi, it's really fantastic to be here today. Obviously I've come from London to meet all of you guys and really wonderful to be here. Thank you for inviting me. My Twingo history, well, I have a couple of Twingos back in London, and maybe you could call it an obsession. I think some people would. For me, I think my favourite Twingo would be the original 93 cars, because the colours are just fantastic. I think I need to kind of stop my Twingo addiction before I buy any more. Eu confesso que entre os grupos de carros brasileiros que eu participo, nenhum deles se compara ao Twingo Collection pela receptividade, a sabedoria coletiva
e principalmente pelo sentimento de amizade que os proprietários do Twingo desenvolveram. A dedicação ao Twingo e a sua história bastante peculiar uniu essas pessoas com muita harmonia em um contexto livre do caráter tóxico que normalmente permeia esses ambientes. No fim das contas, o simpático Twingo, que tinha sido renegado por anos e anos até ser resgatado pelos entusiastas brasileiros, está finalmente em voga novamente. Para um carro que vendeu tão pouco no Brasil, é impressionante o número de pessoas que, gostando ou não dele, conhecem o carro e ficam curiosos quando veem um na rua. Imagina então mais de 20 reunidos em um lugar só. A comoção foi tanta que provocou a chegada de outros grupos de carros no estacionamento, transformando tudo numa grande festa de celebração não apenas do compacto da Renault, mas do mundo automotivo como um todo. É esse o efeito de um carrinho que, negando uma existência mundana e despercebida, passou a fazer a diferença no trânsito das grandes cidades ao redor do mundo, para entrar na história do automóvel, em uma posição de destaque.